Baruch Shem Kevot Maluto Leolam Vaid. Bendito seja seu glorioso nome, seu reino é para todos sempre. Shabbat Shalom Lekulam, Shabbat Shalom para todos em Teshuvah, em todos os pontos do planeta Terra. Seja muito bem-vindo, meu querido irmão, minha querida irmã. Você está no canal Teshuvah Total. Meu nome é Raimson Correa, sou um dos professores que aqui tem a honra de compartilhar com você, neste caso, dia de Shabbat, que é o melhor dia da semana, porque é o encontro marcado que nós temos com o Eterno. Tenho a honra de compartilhar com você estudos da Torá, certo? Que é a palavra do Eterno. Então, desde já quero agradecer a sua participação aqui conosco, tá bom? Meu nome é Raimson Correa. Ok, estamos estudando uma das 54 porções da Torá, e dessa forma daremos continuidade, e Mitzvah Hashem, se o Eterno se nos permitir, ao estudo dessa maravilhosa porção. Que desde já, mais uma vez, quero agradecer a você que acompanhou, né, desde o Kabbalat Shabbat, ontem à noite, e dessa forma a gente pode ter aqui um vislumbre do que essa porção, do que o Eterno nos traz na sua palavra. Bom, então é isso, eu acredito que você já está pronto aí, né, para darmos sequência a esse estudo, que o seu coração esteja pronto para ouvir a voz do Eterno. Não o irmão Raimes, mas a voz do Eterno. Tá? Ok, então, vamos lá. Parashat Ki Tetzeh, que significa quando saírem, tá? Quando saírem. Então, vamos ao próximo subtópico dessa porção, tá certo? Que vamos tratar aqui sobre o filho rebelde. O filho rebelde. O que acontece? O Eterno, ele nos ensina na sua palavra, na sua Torá, na sua instrução, no seu ensino, muitos assuntos, eu diria, que cobre toda a vida do ser humano, todos os aspectos do ser humano, você vai encontrar na Torá. Quando você começa a observar os pormenores, você vai observar que lá está aquele assunto que talvez você nem imaginava que a Torá abordava, mas aborda. Talvez não de maneira direta essa abordagem, mas na maneira como é apresentado os textos, ou como a história aconteceu do que é narrado pelo Eterno na Escritura, então você vai perceber que ali tinha a ver com esse tópico que você gostaria de conhecer na Torá. E a questão da convívio, a educação, certo, dos filhos, essa relação, né, entre os pais e filhos, sim, também é tratada nessa maravilhosa porção, portanto, que faz parte da Torá. Então vamos lá, o filho rebelde. O que fazer? Quais as nuances disso que a Torá nos traz, né? Bem, vamos ao texto. Me acompanhe, por favor. Em Devarim, Deuteronômio, capítulo 21, verso 18 em diante, diz assim: Ki irie leish, ki irie, e se tiver, e se houver, leish, leish, para um homem, leish, para um homem, ben surre, umore, eineru, shomea, bekol avin, uvkol imo, veisdu oto, velo ishma alehem. Se o homem tiver um filho teimoso e rebelde, que não obedeça às palavras de seu pai ou de sua mãe, e se, mesmo depois de receber a disciplina deles, isto é, o ensino deles, a disciplina, a instrução, ele se recusar a ouvi-los,
Continua no próximo verso, que é o 19, né? Mas vamos aqui já abrir, trazer os comentários a respeito desse subtópico. Aqui uma ilustração, um garoto supostamente desobediente aos pais, né? Esse é o cenário do momento. E obviamente aqui numa imagem de fundo os pais estão totalmente decepcionados com essa questão, né? O pai, a mãe e o filho aqui rebelde, desobediente, se achando na razão de tudo que faz, né? Então vamos aqui. Ter um filho teimoso, ter um filho rebelde, claro, gente, o que acontece? Cada família tem a sua forma de educar, de lidar com seus filhos, né? Isso quando a família realmente educa. Porque existem casos, e a gente sabe muito bem disso, existem famílias que simplesmente não é passada a instrução para o seu filho, não é passadas noções de princípios, de valores, questões de realmente comportamento salutar, saudável na sociedade, os princípios de honestidade, enfim, onde passa por todas essas questões. Muitos jovens, muitas crianças não tiveram, e muitos hoje, infelizmente, não estão tendo essa instrução por parte dos pais, por vários motivos diversos, né? Às vezes o pai e a mãe já são separados, às vezes os avós é quem cuidam dessa criança e, portanto, esse avô, essa avó, tenta proporcionar uma educação para essa criança, para esse jovem, esse adolescente, até onde ele consegue, né? E é toda aquela situação, todo aquele transtorno, né? Então a gente vê muito isso, até porque no meu ambiente de trabalho, eu sou professor, eu trabalho com isso, a gente vê isso muito de perto. E é muito triste a gente perceber que isso é muito, entre aspas, né, comum no nosso dia a dia, no nosso tempo, e saber que ainda existe isso, né? Mas enfim, a Torá nos traz esse princípio para a gente realmente tomar cuidado com esse tópico. Porque veja bem, sobre a teimosia, a rebeldia, certo? A desobediência aos pais. E quando fala pai e mãe aqui, obviamente está partindo do princípio pai e mãe, biologicamente falando. Mas também quando na impossibilidade desse pai ou dessa mãe, ou por uma questão de desestrutura familiar mesmo, como eu acabei de citar, o avô, a avó, o tio, a tia, tenta lhe proporcionar uma educação para essa criança, para esse filho, então, para esse jovem, esse avô, essa avó, esse tio, essa tia, entre aspas, o pai dele, do momento, no sentido que a Torá está falando aqui, entendeu? Então, o pai e a mãe, resumindo, pode ser aquela pessoa que é responsável por aquele menor, tá? Então, esse filho, ele precisa realmente ter essa noção de obediência, tá? Mesmo com as dificuldades que o cercam, que o envolvem, mas é preciso ter essa noção, tá? Então vamos continuar aqui o texto, quando diz que e mesmo depois de receber a disciplina deles, ele se recusa a ouvi-los. Então é comum, gente, de certa forma, eu falo no sentido geral, né? Às vezes o jovem achar que o mundo gira em torno dele, né? Como a gente ouve também, né, pessoal? Tem gente que acha que o mundo gira em torno do seu umbigo, né? E que o parâmetro de certo e errado, o parâmetro, o ponto de referência são as atitudes da própria pessoa. Mas é ainda imaturo, inconsequente, não mede as consequências do que pode acontecer depois daquilo que esse jovem pretende fazer. É claro, existem jovens, crianças, adolescentes, que são, assim, um exemplo, né, de obediência. Existem, que bom, Baruch Hashem, por isso, né? Se o seu filho, se a sua filha é assim, agradeço o Eterno, tá? Você também tem mérito nisso pelo esforço que você tem feito de educar seu filho para que ele lhe obedeça, ouça os seus conselhos, tá?
Porque assim, os conselhos sempre estarão. Enquanto os pais estiverem vivos, sempre haverá conselhos por parte deles em relação aos filhos. Agora, à medida em que esse filho vai crescendo, é preciso que essa independência, né, do filho vá crescendo. Obviamente, essa independência ela é proporcional à educação que ele vem recebendo e que, portanto, ele precisa amadurecer esses princípios de obediência, né? Ou seja, o que eu estou falando aqui? Não é por toda a vida que esse filho vai necessariamente depender das instruções do pai e da mãe. Então, aquilo que já foi ensinado pelos pais, os filhos precisam manter aquilo firme e muito bem exercitado, porque nem sempre o pai e a mãe vai estar por perto para dar uma dica, entendeu? Então é preciso estar muito atento a isso. Então olha só, gente, a base da família, porque dessa forma esse jovem ele vai no futuro se tornar um adulto capaz de observar a situação do momento, fazer a escolha. Lembra do que nós estudamos ontem a respeito, né, da questão de parar, observar e tomar a decisão mais apropriada para o momento? É exatamente isso. Então essa paraxá vem trazendo essa questão como que uma constante ao longo dela, né? Então, parar, observar, verificar qual é o mais ideal a se realizar em termos de escolha, de decisão. Obviamente, ao fazer isso, esse jovem teve uma base. Alguém ensinou ele a fazer isso, entendeu? Porque senão vai se tornar um adulto totalmente inseguro, que sempre, antes de tomar uma decisão, tem que perguntar para o pai e para a mãe. Não que isso nunca aconteça, não é isso. Claro que em alguns momentos, dependendo do que for para resolver, consultar o pai e a mãe para um parecer a respeito disso, né? Mas não é todas as vezes, enquanto ele estiver já adulto. Estou falando disso, entendeu? Então, se quisermos ter adultos firmes, convictos, com a certeza de que foram muito bem instruídos para tomar decisões, então é preciso trabalhar na base, na estrutura de base da educação dessa criança, desse jovem, desse adolescente. Entendeu? Então aqui a Torá já coloca uma situação em que esse filho ele é rebelde. Tá? Então preste bem atenção, porque quando a gente observa assim, antes de caminhar em Teshuvá, o que a gente aparentemente acha que o texto está dizendo? Que entre o povo de Israel, isso aqui acontece muito. É a impressão que muitos têm, né? Antes de caminhar em Teshuvá, é isso que muita gente acha. Se o Eterno está falando aqui é porque o povo de Israel tem muitos filhos desobedientes. Mas isso não é verdade. Vamos ver com calma aqui. Vamos fazer a leitura. Verso 19, que é a continuação. Vetafsu vo aviv veimo vehotseu oto el ziknei iro ve'el sha'ar mekomo. Então seu pai e sua mãe devem, né, depois desse comportamento dele aí, devem tomá-lo e levá-lo aos líderes da cidade, certo? Os anciãos, Ziknei, né? Ziknei e Ro, os anciãos da cidade, junto ao portão do lugar. Interessante, né? Por que a Torá cita, vou marcar aqui o portão do lugar, Makom, portão, Sha'ar, Mekomo, portão do seu lugar, né? Que é o lugar onde fica a cidade, tudo bem? Então olha só, por que eu fiz questão de marcar aqui o portão do lugar? Porque é exatamente nesse portão da entrada da cidade onde o fluxo de pessoas é muito grande, tá? Então, sendo assim, o que acontece?
Muitas pessoas passam por ali e o maior número de pessoas vão saber do assunto do momento. Portanto, se alguém souber de algo que vai acontecer ou que pode acontecer com esse jovem, então muitas pessoas serão testemunhas do que realmente aconteceu como consequência para este jovem, a partir do que foi apresentado ali para os anciãos por parte dos pais. Então olha só, ao levá-lo, esses pais estão tendo o maior número de testemunhas, é como a gente percebe aqui no texto, pelo maior fluxo. Tanto é que, por exemplo, em Atos, quando a gente estava estudando, né, nas quartas-feiras que já passaram, sempre quando se queria ter acesso ao maior número de pessoas, onde se ia? Ao portão da cidade. Mas por que devem levá-lo aos líderes, né, aos anciãos da cidade? Porque são as autoridades maiores na própria cidade. E eles, ao observarem o comportamento desse jovem, darão o veredito a respeito do que deve acontecer com ele. E aí vem o verso 20. Ó. E devem ve'amru el zeknei iro benenu ze sore umore einenu shomea bekolenu zolel vesove. E dizer aos anciãos da cidade, o que os pais deveriam dizer aos anciãos? O Eterno que está falando, este nosso filho é teimoso e rebelde. Talvez na sua tradução aí, da João Ferreira de Almeida, você encontre a palavra quanto mais, tá? Quanto mais, que tem a ver com uma pessoa que ela é reincidente naquilo que faz, entendeu? Ela, por exemplo, que é o caso aqui, né? Ele teimoso, ele repete essa desobediência, essa atitude dele que desagrada os pais é algo repetitivo, entendeu? Que no português foi traduzido como quanto mais. Só que quanto mais é uma palavra que a gente não utiliza, a gente no nosso dia a dia, a gente não fala assim, né? Por isso que às vezes as pessoas acham uma linguagem um pouco mais rebuscada ou difícil. Mas é isso, tá? Para ajudar você que talvez não tenha aí uma tradução com uma linguagem um pouco mais atual, tá certo? Mas quanto mais exatamente isso. Então, este nosso filho é teimoso e rebelde. Não presta atenção ao que lhe dizemos. Vive de modo devasso e se embriaga. Olha só. Então, nesse caso aqui, gente, quando o Eterno coloca aqui que se embriaga, obviamente não é uma criança já, né? Por isso que eu trouxe aqui essa ilustração, ó, o jovem aqui, olha a garrafa na mão dele aqui, ó, tomando todas, né? Muitos lechaim, exagerou no lechaim, está acostumado a fazer isso. Então, essa situação, gente, deve ser apresentada aos anciãos, aos líderes, tá certo? E inclusive, gente, olha só, você tem aqui a estrutura, né? Quando fala dos líderes da cidade, os anciãos, é exatamente a estrutura do Sanhedrin que você vai ver nos escritos nazarenos, tá? Então, o Sanhedrin, ele tinha como uma de suas funções, instruir as pessoas que buscavam para dar a instrução correta a respeito do que deveria ser feito a partir daquilo que era apresentado para eles, o corpo do Sanhedrin, entendeu? Que na época de Yeshua, nosso mestre, já não era, entendeu? Pelo menos o Sanhedrin daquele momento já estava muito mais em acordo com o Império Romano do que propriamente deveria fazer, que é o que a gente está vendo aqui. Vamos ver o pronunciamento do Sanhedrin já no texto, entendeu? Eu lembrei agora disso e é importante a gente fazer esse link, tá bom? Então, esse rapaz, esse jovem, totalmente devasso e que se embriaga, é reincidente nisso, né? Quanto mais. Aí vem o verso 21. Olha só a instrução do Eterno, que portanto o Sanhedrin deveria passar isso.
Uregamu hu kol anshei iro bavanim vamet uviarta hara mikirbecha vechol Israel Ishmeu veiraú. Então todos os homens da cidade devem apedrejá-lo até a morte. Você entende por que muitas pessoas dizem ou imaginam que o Eterno é mau? Por causa disso aqui. Mas segura aí, espera aí. Vamos terminar o texto e perceber o contexto, tá? Então todos os homens da cidade devem apedrejá-lo até a morte. Assim, vocês estarão dando fim a tamanha maldade em seu meio. E todo o Israel ouvirá a respeito disso e temerá. Olha só. Então, gente, são textos como esse e outros mais que, quando observados totalmente fora do contexto, as pessoas imaginam que o Eterno é mau, entendem que o Eterno é mau. Então é por isso que criou-se, inclusive, aquela ideia de, não, eu vou ter que dizer isso de novo. O Antigo Testamento, é ruim falar isso, né? Porque não é o nome, é Tanar, porque Torá, Nevim, Ketuvim, Torá, profetas escritos. Mas eu estou falando assim para quem está chegando agora entender. Tá? Então o Eterno no Antigo Testamento é mau. O Eterno no Novo Testamento é bom. Meu amigo, o Eterno sempre foi, é e continuará sendo o Eterno, com o seu caráter, com os seus princípios, com os valores que ele ensinou e nunca mudou. Aí eu pergunto, que história é essa de naquela época era mal e agora ficou bom? Entendeu? Não, aí veio Yeshua para apaziguar, né? Como se o Eterno estava furioso e o Eterno é mau, e Yeshua veio acalmar, dar um tapinha assim, né, no ombro do Eterno para dizer, acalma aí. Tudo criação ou invenção de grupos de pessoas, né, que tentam manipular outras pessoas e, enfim, a partir do que acham que entenderam do texto. Ok, mas quem segue essas instituições e seus idealizadores, ok, né, siga lá. Mas você que está em Teshuvá, meu querido irmão, minha querida irmã, que observa o contexto do momento, o que é a questão aqui? O que o Eterno está ensinando aqui? Que se este filho se torna reincidente, então, naquilo que faz em termos de desobediência ao pai e à mãe, significa que esse tipo de comportamento ele é inadmissível para um filho diante dos pais, cujos pais, considerando que esses pais, eles ensinaram realmente os filhos a respeito do caminho que devem seguir, entendeu? É um caminho de morte. Esse caminho de desobediência aos pais é um caminho de morte. Agora, diga-se de passagem, vamos abrir aqui um parêntese. Desobediência aos pais precisa de um adendo aqui. Infelizmente, gente, existem pais que são como que comportamentos narcisistas, certo? Ou seja, por mais raro que isso seja, mas existe. São aqueles que desejam que seus filhos não cheguem a lugar algum, não alcance objetivos profissionais, objetivos, eu diria, espirituais também, em relação à palavra do Eterno na prática do dia a dia, entendeu? Existem pais que gostariam que os filhos nem seguissem o caminho em Teshuvá. Então, obedecer a esse pai e a essa mãe seria não caminhar em Teshuvá, entendeu? É disso que eu estou falando agora, que é um parênteses que eu acabei de abrir aqui. Então, gente, para esses casos, se um filho quer caminhar em Teshuvá e o pai e a mãe é totalmente
contra, qual é a questão aqui? O filho ele não precisa ofender o seu pai e a sua mãe com palavras de baixo calão e palavras fortes. Isso não deve acontecer. Quando o pai e a mãe eles falam contra o filho pelo fato de ter escolhido seguir em teshuvá, então você filho, você filha, simplesmente mantenha-se em silêncio. Você não deve discutir, bater boca, ainda que você esteja com a razão, entendeu? De coração você quer caminhar em teshuvá, mas seus pais são contra. Não discuta com eles, não discuta. Siga em teshuvá, apenas caminhe em teshuvá, simplesmente isso, tá? E você vai ver que futuramente a Shalom estará em família, porque a Torá, automaticamente você praticando ela no seu dia a dia, a Torá brilhará através de você na sua família e todos verão a luz que emana de você, porque a Torá está nas tuas práticas, entendeu? Isso é outra questão. Eu não estou falando que o filho deve ser desobediente não, quando ele quiser caminhar em teshuvá, não. Eu estou falando que existem instruções, às vezes o pai e a mãe, ele não conhece isso. Por exemplo, tem pai e tem mãe que acha que realmente o Eterno é mau no Tanar e nos escritos nazarenos ele é bom. Ele é convicto disso e quer que todos os filhos pensem da mesma forma, entendeu? Acontece que o filho já abriu o coração para o Eterno, ele entende que é a Torá, ele entende que os profetas, o que está escrito nos profetas é parâmetro que vem da Torá. O que está escrito nos Terlim, nos escritos, né, é aquilo que inspirado, obviamente, na Torá. Ele faz referência à Torá. Tudo que é narrado nos escritos nazarenos é baseado na Torá. As cartas que foram escritas, todas elas têm como princípio a Torá, que em muitos casos, né, claro, não foi preciso abordar detalhes, conforme a gente aprendeu com o nosso querido Moré, Marcos Aurélio. Shabbat Shalom, meu querido Moré. Cujos detalhes não precisaram ser abordados porque o destinatário já sabia aquilo que aquele que estava escrevendo estava se referindo. Então, né, a carta não é para a gente, então eu vou explicar para outras pessoas? Não, entendeu? Então, como o remetente dessa carta já sabia que quem ia receber tinha noções de princípios da Torá, então ele já foi direto ao ponto na sua carta, sem muitos detalhes, entendeu? Sabia que ele ia entender. Então, quando a gente vê essas questões, né, entre pais e filhos, tá, filho, filha, por favor, não bata boca, não discuta, não brigue com seus pais, simplesmente fique em silêncio e caminhe em teshuvá. No que depender de você, busque a Shalom com seus pais, tá? Busque a Shalom. Agora, o ponto mais extremo disso, nessas relações entre pais e filhos, infelizmente também tem situações em que o convívio entre os pais e os filhos não há como isso continuar, não há como acontecer. Por uma série de motivos, certo? Pais violentos e que às vezes se envolvem com o uso de substâncias tóxicas, eu diria assim, tá? E que quando chega em casa arrebenta tudo e que espanca os filhos. Situações desse nível, disso que eu estou falando agora, tá? Ou então feridas que ficaram desde a infância. Então, se não tem como voltar ao lar, você não precisa ficar insistindo naquilo que você já sabe que vai dar mais problema, mais situações, mais feridas, mais violência, entendeu? Então o ideal realmente é você seguir o seu caminho sem a participação deles, sem os seus pais, entendeu? Então isso acontece em toda esquina? Não. Mas existem situações que chegam nesse nível, entendeu? Por quê? Porque você não precisa ficar se humilhando se você sabe que de lá para cá, você filho, né? Tô falando para você filho,
de lá para cá você só vai receber realmente coisas que vão te machucar. Então se poupe de se machucar. Você não precisa fazer isso, entendeu? Apenas caminhe adiante, siga adiante, sem desejar no seu coração o mal para o seu pai e para a sua mãe, que talvez desejou que desse tudo errado para você, entendeu? Então olha só, nós saímos do que normalmente a gente aborda, né? Que é o filho desobediente, o filho rebelde, que é o que trata a Torá. Porém, devemos lembrar que existe também o contrário, que são pais rebeldes, violentos. Infelizmente existe. Às vezes é uma criança que não tem noção das coisas. E aí puxa a orelha da criança, só falta arrancar, né? Então, enfim, isso é horrível, né? Então, gente, voltando ao que diz o texto, tá? Então, filho, não maltrate seus pais, não discuta com eles, simplesmente caminhe. Dessa forma, a luz da Torá brilhará através das suas atitudes, tá? Ok, então, o que o Eterno está dizendo aqui no texto? Que um filho que é teimoso, rebelde, que vive de modo devasso, que se embriaga, totalmente desobediente aos pais, qual é a consequência disso? É a morte, entendeu? É um filho que infelizmente vai encontrar a morte. E aí vem um detalhe aqui muito importante também, que é o seguinte: graças ao Eterno, Baruch Hashem por isso. O que, irmão Raimus? Em Israel, a partir do que eu busquei, do que eu li, certo? O povo de Israel não tem isso. Isso o que, irmão Raimus? Isso que a gente acabou de ler aqui. Esse perfil aí de jovem, você não tem dentre o povo de Israel. Tá? Principalmente quem caminha em Chuvá, né? Obviamente. Então, gente, o que acontece? Essa é uma das tantas lições que o Eterno ensina e que o povo de Israel realmente aprendeu, colocou em prática e tem colocado em prática. E as famílias não chegam a esse ponto, entendeu? Então você não tem registros dentre o povo de Israel de filhos que se comportam dessa forma aí. Por quê? E aí eu, né, vou lembrar aqui o tema do nosso estudo do momento, né? Parece uma pequena equação, né? Os irmãos aí da matemática, chegou o momento. Então nós trouxemos aqui família, aqui, família mais educação igual a Shalom. Família mais educação é igual a Shalom. Quando você soma esses dois, tá? Então você tem como resultado Shalom. E o que é Shalom? Shalom é plenitude. São as 7 brachot, são 7 bênçãos. Paz, prosperidade, saúde, segurança, felicidade, alegria e bem-estar. Tudo porque a família investiu, dedicou parte do seu tempo, ou boa parte do seu tempo, à educação, tanto dos filhos quanto dos próprios pais, entendeu? Quando eu falo educação, gente, eu não estou falando somente de enviar o filho para a escola, não, é educação em todos os aspectos que envolve educação. Tá? Por isso que na ilustração da capa desse estudo eu coloquei ali, né, o pai e a mãe com alguns livros. Você pode entender inclusive que naquela ilustração você tem o pai e a mãe trazendo alguns textos bíblicos, claro, quando os filhos já conseguem ler, ouvir, né, prestar um pouquinho mais de atenção, então trazer isso para eles, entendeu? Então, a educação, gente, é a base de uma boa convivência em família, tá? Sem educação
Sem educação não se tem família, não se tem a união, não se tem uma conversa, não se tem nada, entendeu? Educação. E quando eu falo educação, gente, também, por exemplo, vamos pegar aqui, talvez certos pais, aquele pai, aquela mãe que talvez nunca sentou num banco de uma escola, ou quem sabe teve pouco contato com a escola. Não importa se teve ou se não teve contato com a escola. Ensinar os filhos a respeito dos princípios e valores que o Eterno ensina na Torá pode sim ser ensinado. É uma questão de princípio do Eterno, uma questão em que é algo em que não tem como um ser humano se desfazer disso, na instrução do Eterno. Entendeu? Os princípios de moral, ética, a honestidade, de falar sempre a verdade, são princípios cujos pais podem ensinar, sejam eles letrados ou não. Olha que incrível, entendeu? Isso é muito incrível. Dessa forma, a gente tem uma sociedade diferente no sentido positivo da questão. Então, por que no povo de Israel não tem nenhum registro de que o povo ou alguma família chegou a esse ponto que o texto está falando aqui? Tanto é que hoje, eu digo hoje, mas não hoje, Hayom, hoje, né? Nesse Shabbat, mas nos tempos atuais e já de um certo tempo para cá, Israel é conhecido como o povo do livro, o povo do livro. Um povo que estuda, que busca, que se interessa, entendeu? Não é à toa que está aí, já passando para o lado técnico, né? Aqui da questão do estudo. São muitos, me corrijam aí, não sei se são 24 ou 26 prêmios nobéis que existem de judeus, né? Sejam eles religiosos ou não, né? Mas judeus, porque sendo eles religiosos ou não, receberam muito semelhantemente a mesma educação, pelo menos em termos de buscar a informação, buscar estudar, se esforçar, entendeu? Saber que a vida ela precisa ser valorizada, entende? Então, os pais sempre incentivando os seus filhos a estudarem, a ler, a leitura da Torá, né? E buscar realmente se informar, estar sempre atento, entendeu? E muito mais, gente, o povo, nós que caminhamos em Teshuvá, os nossos filhos precisam receber boas instruções, tá? O pai e a mãe pode até não ter a convicção de que dos assuntos que são tratados em uma linha de estudo, por exemplo. Mas ele sabe que aquela direção, aquele caminho é bom. Então ele incentiva o filho, certo? Estão aí, gente, os cursos técnicos, né? Falando agora da parte técnica. Cursos técnicos, graduação, pós-graduação, que vem, claro, né, desde o ensino básico aí, desenvolvendo a criança, ter noções de leitura, certo? Noções de raciocínio matemático e lógico para saber lidar com as questões que envolvem matemática, noções de geografia quando for se deslocar para um local para o outro, certo? Saber as capitais, pelo menos do nosso país, certo? Para você ter uma noção disso, noções de latitude, longitude, noções de ciência do momento, saber lidar com materiais que são apropriados, outros que não são apropriados, que tem que ter muito cuidado com a saúde, na cozinha, certo? Lidar com as substâncias, o uso do gás de cozinha, no trânsito, a educação, a disciplina, entendeu? Então, essa base da infância, ela vai passar para todos esses setores que eu estou citando e muito mais, entendeu? Imagina, a pessoa está ali no trânsito, responsabilidade total. Você dirige por você e pelo seu próximo, entendeu? Então, é isso que envolve. Então, o povo de Israel, gente, não chegou a esse ponto porque ouviu a instrução do Eterno e colocou em prática
na vida deles desde aquela época em que recebeu essa instrução por parte de Moshe e que recebeu a instrução do Eterno. Tudo bem? Vamos lá, seguindo. Vamos lá, Mishlei, Provérbios, capítulo 1, verso 8 diz: Shma, Shma, ouça, Beni, ouça, filho, ouça, meu filho, né? Ouça, meu filho. Mussar, Mussar, a disciplina ou a correção, Avirá, a correção de seu pai. Ouça, meu filho, a correção ou a disciplina de seu pai. Ve'al titosh, Torá, Torat imecha. E a instrução, e não desprezes a instrução ou ensino de tua mãe. Ouça, meu filho, a disciplina ou a correção de teu pai, e não desprezes o ensino de tua mãe. Olha aqui, gente. Tá vendo aqui a palavra Torá, que significa ensino? Obviamente, não está tratando diretamente da Torá. Apesar de o contexto aqui, sim, esse ensino da mãe, obviamente, vem da Torá. Né? Mas ele não está falando aqui diretamente a Aseret Devarim, as 10 das palavras. Repetindo, óbvio que a essa mãe, o que ela vai ensinar é baseado na Aseret Devarim. Então, isso é uma questão de contexto, tá certo? Contexto. Tá bom? Inclusive, eu lembrei agora de um dos estudos do Marcos Aurélio que trouxe um pouco dessa questão de contexto, né? Importante, né? Para a gente poder entender Shaul, né? Shaul. Então é isso, gente. Tá vendo? A disciplina, a correção do pai. Muitas pessoas, quando ouvem a palavra disciplina, né? Mussar, parece algo ruim, taxativo, né? Algo que realmente vai colocar os filhos em uma situação vulnerável, algo do tipo. Que só ajustar, fazer um pequeno ajuste aqui, certo? Então, como se a questão da disciplina, eu acho que eu não mostrei o texto aqui, não. Eu tava com a tela cheia aqui, gente. Não sei, eu acho que eu tava com tela cheia, né, lendo para vocês. Voltando aqui. Então, muita gente acha que a palavra disciplina é algo ruim, taxativo, mas, gente, biblicamente falando, quando o Eterno fala de disciplina, está falando de algo que precisa ser organizado, tá? Ter disciplina é algo fácil? Não, não é algo fácil. Não é algo que é alcançado do dia para a noite. Alcançar a disciplina é algo que deve ser exercitado desde muito cedo. Desde muito cedo. Tá? Disciplinar em todos os aspectos. Tá? Então a gente deve, inclusive nós, principalmente nós adultos, certo? Se autodisciplinar. É fácil? Não, não é fácil. Tá? Ter horário, ter compromisso. Bom? Ensinar isso para o jovem. Então, quando a gente observa esse texto de Provérbios, a partir do capítulo 1, já apresenta sobre isso, e depois desse texto de Mishlei, Provérbios, a gente vai encontrar uma série de conselhos, né, em que a gente vai perceber que tudo é baseado na questão da disciplina, tá? Que o ensino do Eterno, a Torá do Eterno, ela nos traz a questão da disciplina, tá? Disciplina, que deve ser trabalhada. Ainda em Devarim, vamos voltar um pouquinho aqui, né? Devarim, Deuteronômio, capítulo 6, verso 4, sobre ouvir, né? Shema, olha só. Você já conhece, né? Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad.
ouça Israel, o Eterno, nosso Elohim, o Eterno é um, Echad. Então, olha que coisa interessante, né? Porque logo após isso, olha o que o Eterno vai dizer. Ve'ahavta et Adonai Elohecha, e amarás Adonai teu Elohim, bechol levavicha, com todo o teu coração, o bechol nafshicha, e com todo o teu ser, nefesh, com toda a tua alma, né? Nefesh, o bechol meodecha, e com todo o teu muito, com toda a tua capacidade, com toda a tua força, né? Olha que incrível. Então, ser Israel é preciso ouvir a voz do Eterno. Se não ouvir a voz do Eterno, tá? Tanto é que você tem aqui, ó, por exemplo, deixa eu marcar, ser Israel, não sei se vai ficar, vai, aqui, ó, em amarelo aqui, ó, Israel, ser Israel exige disciplina, gente, tá? Para ser Israel é preciso disciplina. Por quê? Olha só a responsabilidade de ser Israel. Olha como não é à toa que o Eterno escolheu o povo de Israel para ser nação sacerdotal. Vamos lá. Tá vendo essa primeira letra aqui, onde está esse pontinho vermelho? Estou colocando aqui, ó, tá? A menor letra da Torá, e aqui aparece mais na Torá, que é a letra Yud, que representa mão, né? Yud. Aí você tem aqui as duas seguintes letras, que é a letra Shin e a letra Resh. Shin e Resh formam a palavra Sar, que quer dizer príncipe, né? Sara, princesa. Então, mão, príncipe, e as duas últimas letras, o Aleph e o Lamed, formam a palavra El, né? Então, Israel, mão, príncipe, eterno. Ou seja, a mão do príncipe, ou aquele que representa o eterno. Olha só. E toda vez que fala de mão, está falando das nossas atitudes, das nossas ações, aquilo que fazemos, aquilo que realizamos, as nossas decisões, as nossas escolhas. Lembrou aí do estudo que fizemos ontem à noite? Que as nossas escolhas, que a nossa mão seja a mão de alguém que representa, alguém que é príncipe do Eterno, ele do Eterno, tá? Então, está automaticamente ligado à questão da disciplina, da educação, de buscar realmente seguir as instruções dos pais, a instrução do Eterno. Se nós ouvirmos ao Eterno, então nós somos Israel. Obviamente, quando eu digo que nós somos Israel, não estou falando em termos de nacionalidade, né? Eu sou brasileiro. Israel no sentido de ter a mão representando, isto é, as atitudes que representam alguém que realmente é servo do Eterno. Se você faz isso, você é Israel. Juntamente com a nação, de fato, Israel. Aí sim, né? Como um todo, Israel, né? Entende? É incrível. Então, nós somos alimentados pela Torá, né? A Torá, ela nos alimenta todos os dias, se nós assim desejarmos nos alimentar dela. Bom, que essa seja uma constante em nossa vida. Continuando, aí, vamos lá. Verso 6, na sequência do Shema. Verra'u hadevarim ha'eler asher anochi metzaucha hayom al levavecha. Estas palavras que eu ordeno a você hoje estarão sobre seu coração, levavecha, al levavecha, sobre o seu coração.
Olha aqui, né, uma ilustração, o pai e a mãe ensinando ali a Torá para seus filhos, estão aqui. Olha aqui a retaguarda deles, né? Ao fundo você vê uma grande biblioteca. Aí alguém diria, irmão Raimus, biblioteca hoje, né? Imagina, estamos aí. Ninguém precisa mais do livro físico. Eu gosto do livro físico, acho muito legal, tá? Ter o livro físico assim, sentir o cheiro de livro novo, né? Aí, assim, gente, mesmo que é fato, né, existem os PDFs, né, os arquivos que poupam realmente um pouco mais de espaço, mas além da estética, gente, é muito bom ter aqueles livros, obviamente, né, claro, com os assuntos totalmente educativos, que traz realmente o bom crescimento da criança, do jovem. É muito bom ter uma biblioteca em casa, porque a criança vai ter uma referência de um lugar na casa, que é a biblioteca, como aquele ponto de ali está o conhecimento. Ali tem bastante informação. Ali, sabe, ela vai ter sempre esse ponto de referência. Então, no que for possível, meus queridos, você, cada um de nós, termos uma biblioteca em casa seria muito interessante, seria muito bom. Fica aí o meu incentivo, tá? Aqui em casa, aqui eu moro em apartamento, né, com minha esposa, minha filhinha, minha sogra. A gente ainda não tem a nossa biblioteca. Tem um lugar aqui que a gente temporariamente preparou, mas ainda é meu sonho um dia poder ter a nossa biblioteca, né? Então, buscando, a gente consegue organizar assim, tá? Nem que seja, né, não precisa ser a parede da casa a biblioteca, né, mas o lugar onde ficam os livros à vista das crianças, dos jovens, que sempre quando eles passem por lá possam observar aqueles livros, né, entendeu? Se acostumar com isso, muito importante. Então, voltando aqui para o texto, né? Que essas palavras, as palavras do Eterno, gente, esteja sempre sobre o nosso coração. Então, esse al aqui, que quer dizer sobre, nesse caso, acima do nosso coração. Sempre acima, sobre o teu coração. Que o nosso coração não esteja acima da palavra do Eterno, mas o contrário, que a palavra dele esteja acima. Tá? Na sequência, Ushnatan levavecha levanecha vetbartad band beshvetecha bevetecha uveletecha vaderech uvishochvecha uvekumecha. Ensine-as com cuidado a seus filhos. Olha aí, tá vendo? A educação. Ensine-as com cuidado, com carinho, com amor a seus filhos. Fale a respeito delas ao sentar-se em casa, como é o caso aqui da ilustração, ao viajar pela estrada, né? Ao deitar-se, ou seja, dormir. E aí vem um costume muito bonito, gente, tá? Aqui sim, olha só, né? A gente vem falando de tradição, né? Aqui uma boa tradição. Antes de dormir, recitar o Shema. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. E, obviamente, tem que saber o que está dizendo, né? Ouça Israel, Adonai, nosso Elohim, Adonai é um. O Eterno é um. Entendeu? Por quê? Agradecer ao Eterno pelo dia, pela vida, pelo alimento, por tudo que você teve ao longo daquele dia, entendeu? E você recita o Shema. Mas, irmão Raimus, eu tenho que recitar só o Shema? Não, eu não estou dizendo que você tem que recitar. Estou dizendo que é uma tradição muito boa, muito bonita, entendeu? Ó, que o povo Yehudi tem até os dias de hoje e continuará com toda certeza a ter essa tradição, ó, tradição, ok, muito bom, porque traz a memória do jovem, do adulto, a memória de que o Eterno é nosso Elohim, o Eterno é nosso Elohim, tá?
e de que essas palavras devem sempre estar sobre o nosso coração. Inclusive, as últimas palavras que nós dizemos antes de dormir, elas são processadas, elas ficam processando no nosso cérebro, tá? Elas ficam ali guardadas. Você ouviu, ficou guardado na sua memória, entendeu? Então você dorme com aquelas palavras que você recitou da Torá. Olha que incrível. Maravilhoso, né? Ao deitar-se e ao levantar-se. Shema de novo. Shema Israel, ao deitar e ao se levantar. Tá? Maravilhoso. Agora vamos passar para um novo tópico, tá certo? Vamos agora passar para um novo tópico, saindo da questão de pais e filhos, né? Vamos tratar sobre um assunto que vai envolver justamente situações de perdidos e achados, né? Perdidos, primeiro algo é perdido e depois ele é achado. O que a Torá trata a respeito desse assunto? Tá? Vamos lá. Diz assim, ó, Devarim, Deuteronômio, capítulo 21 ou 22, verso 1, diz assim: Lo tire et shor achicha o et seu nidachim vehiti alamta mehem hashev teshvem leachicha. Se você ver que o boi ou a ovelha de seu irmão, achicha, vai aparecer bastante, gente, nos textos seguintes, essa expressão aqui, ó, achicha, teu irmão, tá? Se você ver que o boi ou a ovelha de seu irmão desviou-se, né, não finja que nada percebeu. Você viu. Leve o animal de volta para seu irmão. Aqui uma ilustração. Ó, esse homem está levando aqui o boi de volta para o seu dono, né? Ele vinha passando ali na estrada e percebeu, eu conheço aquele boi ali, pertence ao fulano de tal, meu vizinho, vou levar para ele. Aí ele também conhece, já sabe como conduzir, né, ali o boi, e leva para o referido dono, entendeu? Então não pode, gente, fingir que nada aconteceu. Isso aí não é comigo, né? Isso aí, ele que arrume lá as coisas dele, ele que faça o nó direito lá na corda para não soltar, para o seu gado não fugir, não ir embora. Ele que tem que prestar atenção nisso. Então não deve ser assim, gente. Não deve ser assim, tá bom? Perdeu, você sabe que pertence àquela pessoa, você sabe quem é, então você leve para a pessoa, tá bom? Seja o que for, tá? Aqui, aí você talvez diga, mas irmão Raimes, essa instrução do Eterno não se aplica a mim. Por quê? Porque eu não encontro boi no meu caminho. Por onde eu passo não tem boi. Por onde eu passo não tem ovelha, né? Mas por que o Eterno fala boi e ovelha? Porque é o que normalmente acontecia naquele tempo e também era de posse de muitas pessoas em Eretz Israel, na terra de Israel, ter o gado, tá? A gente deve lembrar, gente, que o gado naquela época, bem como a ovelha, eram animais muito presentes no cotidiano daquelas pessoas, certo? Daquela época. Então era comum você, ao caminhar, e perceber em volta das casas, nos terrenos, a presença do boi, a presença das ovelhas, entendeu? Muito comum. Então, obviamente, se é comum, então poderia acontecer de uma ovelha, de um boi se perder aí, pegar o rumo da estrada e, obviamente, alguém encontrá-los no caminho, tá certo? Então,
trazendo essa lição para os nossos dias, ainda que você, meu irmão, não encontre boi algum no seu caminho, né? A caminho do trabalho, a caminho do serviço, da escola, nem ovelha também, mas pode ser que você não encontre um boi ou uma ovelha, mas pode ser que você encontre algo, né? Pode ser o cãozinho do seu vizinho, que você sabe que é dele, está perdido ali, né? O vizinho de repente esqueceu a porta aberta, o cãozinho saiu, e você sabe, olha, vai lá atrás dele, leva o cachorrinho, né? Claro, se o cachorrinho não for muito brabo, né? Se ele for brabo, feroz, não tem como. No máximo você pode avisar o vizinho, ó, vizinho, seu cachorro ali, né? Tá? Qualquer pertence, gente, que você sabe que pertence a outra pessoa, está perdido ali, levar de volta para a pessoa, tá? Então, preste bem atenção no que eu vou dizer. A gente deve observar, você que está lendo a Torá agora, e agora eu vou lembrar, né, das instruções do nosso querido Moré, professor Renato de Prísio, que trouxe agora uma nova temporada, né, que é sobre como estudar a Torá no programa Um Pedacinho da Torá. E aí, gente, aqui vai mais uma dica aqui para, né, para somar aqui com o nosso querido Moré Renato. Você que já acompanha aqui o estudo que ele faz dia de semana, toda quinta-feira às 19 horas. É o seguinte, quando a gente estuda a Torá, meus queridos irmãos, você que nos prestigia com a sua participação, ao estudar a Torá, você deve contextualizar e verificar a lição que está ali no texto e trazer para o nosso dia a dia, contextualizar para os dias de hoje, tá? Hayom, hoje. Então, você não pode simplesmente, tá falando de boi, eu não vou obedecer esse princípio porque eu não encontro boi no caminho. Não, pegue a lição, a moral, o ponto-chave do que o Eterno está falando e traga para o nosso dia a dia, que é o quê? Está dizendo o seguinte, veja bem, quando a gente observa esse texto, qual é o grande princípio? O princípio é, você encontrou algo perdido de alguém, qualquer coisa, então devolva para essa pessoa. Ponto final. Essa é a lição. Entendeu? Na época lá do texto, né, em que o povo de Israel realmente vivia do campo, toda a produção era no campo, não tinha telefone, muito menos celular, né? E aí, alguém ia perder o celular naquela época? Não existia, entendeu? Bicicleta. Tem como alguém ter perdido uma bicicleta nos tempos? No tempo que Israel acabou de chegar em Canaã, começou a plantio, não tinha bicicleta naquela época, entendeu? Não tinha. Então hoje, aí você contextualiza, hoje a bicicleta, o telefone, qualquer coisa que você sabe que pertence a outra pessoa, que você sabe que pertence a ela, leve de volta. É isso, entendeu? Da mesma forma como a gente leu ainda há pouco, né? Lembra do filho contumaz, que era reincidente, desobediente aos pais, se embriagava e tudo isso, entendeu? Então, a fim de que não deixar que chegue a esse ponto de esse filho encontrar a morte por causa dessas coisas, então, qual é a grande lição lá? Não é matar o filho, por favor, o Eterno não está dizendo para matar o filho, literalmente. Ele está dizendo, em outras palavras, para que não chegue a esse ponto, por favor, pai e mãe, estou voltando aqui um pouquinho, né? Pai e mãe, eduque seu filho para que não chegue a esse estágio de que ele venha a morrer como consequência dessas desobediências e dessa bebedice que ele se envolve, entendeu? Então, contextualizar para o nosso dia. E fazendo isso, aí você percebe o quão a Torá é atual. Ela é para ser vivida hoje, desde aquela época, hoje sim. Mas, irmão Raimus, esse texto tem muitos anos, né? Mais de 2000 anos. Para você ver. E até os dias de hoje, ela é a palavra do Eterno e sempre será a palavra do Eterno. Ela é quem guia nossos passos. Ela é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho, como diz o salmista, entendeu?
Na sequência do verso 1, né? Capítulo 22, verso 2. Ve'im lo karov achicha elecha velo idato va'asafto el toch beitecha vehaya imcha ad derosh achicha. Olha aqui, achicha, né? Aparecendo bastante aqui, ó. Também achicha. Eu só não marquei de vermelho aqui, mas tá vendo? Achicha, teu irmão. Oto varashevoto lo. Se seu irmão não estiver por perto, ou você não souber quem é o dono, aí, né, vem aquela pergunta: mas se eu não souber quem é o dono? Leve o animal para a sua casa. Ah, então eu posso levar para casa, né? Vai ser meu, né? Nananina. Não vai ser não. E ele, no caso, né, o animal, permanecerá com você até que seu irmão pergunte a você por ele. Então, você lhe devolverá o animal. Olha só, gente. Imagina se a sociedade como um todo seguisse exatamente o princípio do que o Eterno ensina. Seria maravilhoso. Quando a gente encontra, por exemplo, pessoas que fazem exatamente o que a gente está lendo aqui na Torá, é fabuloso, né, gente? Às vezes é algo de grande valor, de grande importância para a pessoa, e quando ela acha que, puxa, eu perdi totalmente, quando vê, ó, tá ali guardado, né? Tá ali guardado. Imagina uma pessoa que perdeu o seu telefone celular, né? Sentou ali no banco de uma praça, sentou no banco de praça, aí de repente o telefone acabou caindo ali no banco, e a pessoa levantou, foi embora, mora ali perto, e aí o vizinho passando ali viu, reconheceu o telefone que é do seu outro vizinho, guardou e fez exatamente como o texto está falando, né? Guardou, depois devolveu. Ou quem sabe alguém que não sabia quem era o dono, como diz o texto, quando o dono procurou, devolveu. Sabendo que naquele telefone havia informações de vários tipos, né? Conta bancária, enfim, coisas pessoais. Então, é maravilhoso, gente, quando esses princípios são colocados em prática no nosso dia a dia, e a gente vê o quão feliz fica o nosso próximo ao receber uma atitude como essa, né? Da nossa parte. E aí, eu trago aqui novamente aquela questão, né? Por que ainda existe o preconceito com a Torá, dizendo que ela não serve mais e de que já foi abolida e de que, sabe, isso já foi, já era. Então, se a Torá não serve mais, essa pessoa que afirma isso automaticamente está dizendo que ela, se achar algo que pertence ao seu vizinho, nunca devolverá. Olha só o perigo disso. É isso que ela está afirmando ao dizer que a Torá não serve mais, que é coisa das antigas, né? Então ela está dizendo que é uma pessoa desonesta. Olha o perigo de dizer que a Torá já foi, que a Torá não serve mais. Automaticamente ela está dizendo que é desonesta, não devolve aquilo que pertence ao seu vizinho. Aí começam, né? Olha aí as consequências. Significa que não educa bem seus filhos, porque tudo isso o Eterno nos ensina na Torá. E ela despreza a Torá, então despreza o ensino do Eterno, despreza a educação, despreza a honestidade, despreza tudo que é os princípios de uma boa relação interpessoal na sociedade em que nós vivemos. Entendeu? Isso é triste, mas acontece. Então, olha só, gente, a riqueza de ensino do Eterno em cada letra, em cada palavra da Torá. Tá? Princípios esses que... eu te pergunto, se você gostaria ou não de viver próximo de um vizinho como esse aqui? Que tem esse princípio de vida do Eterno sendo praticado na vida dele. Né? É uma maravilha, né? É uma maravilha. Você tem um vizinho assim, quem não gostaria, né? Verso 3 diz assim:
Vechem taase lahmoro. Vechem taase lesimlato. Vechem taase lechol avedat achicha ou achicha asher toved mimenu umetzata lo tuchal lehitalem. Faça o mesmo com o jumento, o casaco ou qualquer coisa perdida. Olha só, qualquer coisa perdida que pertença a seu irmão. Se encontrar alguma coisa perdida, não o ignore. Então, pronto, aqui se alguém achava que só se encontrar, não, a Torá só fala, eu só vou devolver se for boi ou ovelha. Se não for boi ou ovelha, eu não devolvo, né? Não pode. Segundo o Eterno, qualquer coisa perdida que pertença ao seu irmão, alguém, obviamente está perdido, é de alguém. Tem que devolver. Tá? Se você não encontrou o dono, então guarde-a quando lhe for procurado a respeito. Então você devolve da mesma forma, né? Agora, gente, observe bem. Expandindo o que o Eterno está falando estritamente no texto, digo em termos de exemplos, né? Veja bem, além do que é material e que pode ter sido perdido e que você, achando, deve devolver, também algo que pode ser perdido pelo seu irmão e você pode ajudá-lo, né, a ter de volta. Além do material físico, pode ser que essa pessoa tenha perdido as esperanças em si mesma em relação a muitos aspectos da vida, tá? Pode ser que essa pessoa não se ache mais capaz de, quem sabe, por exemplo, de passar em um exame de admissão, né, numa universidade, quem sabe aí nas provas do Enem, né, nos vestibulares. Quem sabe ele acha que não vai conseguir ter sucesso na administração daquilo que ele está buscando para a sua empresa. Quem sabe ele perdeu as esperanças de ter uma família feliz no seu lar. Quem sabe ele perdeu as esperanças em vários aspectos da vida. Então você, meu irmão, pode ser a pessoa que vai ajudar essa outra pessoa, que obviamente você conhece, alguém que você, né, sabe que ele está nessa situação. Você pode ajudá-lo a se reerguer, a se reencontrar, a ajudá-lo a devolver para ele, a buscar novamente aquilo que ele havia perdido, a esperança que estava perdida. Tá? Então, ajude uma pessoa que está assim, certo? Certamente o Eterno, ele lhe dará as palavras mais apropriadas para você utilizar no momento como esse, tá? A pessoa precisa de ajuda, então ajude ela a encontrar o caminho de volta, tá? Com boas palavras, com bons conselhos. Seguindo, ainda diz assim, em Devarim, capítulo 22, verso 4, Lo tire et hamod achicha, olha aqui, achicha, teu irmão, o Shorva verita lamet vehem hakem takim imo. Se ver o jumento ou o boi que pertence ou de seu irmão caído na estrada, não finja que não o viu. Ajude-o a levantar-se outra vez. Olha só. Então tá aqui. Em primeiro lugar, o Eterno está ensinando aqui, gente, porque quem mais precisa de ajuda não é o dono desse jumento, não é o dono do boi. Quem está precisando de ajuda aqui, meu irmão, é o animal. Portanto, o Eterno está ensinando aqui sobre o
cuidado com os animais. Nesse caso aqui, o jumento é um animal de carga. Por favor, não sobrecarrega. Carrega? Não. É assim que fala. Não sobrecarregue, é isso. Desculpe. Não sobrecarregue excessivamente um animal além da capacidade que ele pode carregar, entendeu? Tudo bem que ele aguenta uma grande quantidade de carga, né? Pode andar por quilômetros, mas não maltrate esse animal, tá? Não maltrate esse animal. O Eterno tem cuidado até com os animais. Então, quem despreza a Torá são pessoas que não têm cuidado com os animais. Não tem responsabilidade com eles. Já que despreza a Torá, entendeu? É isso que está dizendo. Em outras palavras, é isso que a pessoa está afirmando. Tá? Mas você, eu, nós que estamos caminhando em Teshuvá, sim, temos cuidado com os animais. Tá certo? Você vê um animal ali, precisa de ajuda, busque ajudá-lo. Tá? Claro, dentro das suas possibilidades, você pode ajudar, ajude. Tá certo? Então, o cuidado, né? Porque são criação do Eterno. E o Eterno os criou, nesse caso aqui, com essas características, e o ser humano o utiliza, né, para muitos serviços no campo, no deslocamento, né, para conduzir sua bagagem, tá certo? E aqui na ilustração, uma pessoa atendendo, né, acudindo, melhor dizendo, esse jumento, a fim de tirar esse excesso de carga dele, né, para que ele possa seguir viagem com uma carga que ele pode suportar para viajar, entendeu? Agora, trazendo novamente aquela ilustração que eu trouxe ainda há pouco, mais uma vez, se o que está caído na estrada é a esperança, a moral, né, as convicções dessa pessoa estão caídas, ajude-o a levantar. Ajude-o. Nosso mestre Yeshua ensinou em alguns tópicos do conhecido Sermão da Montanha, né, esse maravilhoso estudo produzido pelo nosso querido Moré, nosso querido professor Marcos Felipe. Ele fez esse maravilhoso estudo e que, por sinal, daqui a pouco, em breve, nossa querida professora, nossa querida Morá, Suzana, estará trazendo aí esse mesmo estudo, agora com uma abordagem, né, de um israelita que agora está observando as palavras de Yeshua, nosso mestre, e fará aí uma nova temporada, né, desses textos do nosso mestre Yeshua a respeito da Torá. E esse aqui é um dos tópicos que são abordados lá, entendeu? Ele nos ensinou a respeito disso. Então, gente, ora, Yeshua, nosso mestre, tudo que ele ensinou é a respeito da Torá. Yeshua não inventou nada não, tá, gente? Não inventou nada. Tudo que ele ensinou é a Torá, que nós estamos estudando aqui. Entendeu? Olha que incrível. Então, fazendo uma extensão do que diz aqui o texto, gente, está trazendo para as nossas relações pessoais, ajude alguém que está caído. Tá? Ajude alguém que está precisando de ajuda, tá certo? Que realmente está precisando. Você tem condições de ajudar? Obviamente. Tem condições de ajudar? Então ajude. Tá? Leve lá uma palavra amiga, um suporte para essa pessoa. Tá? Não seja também ingênuo o suficiente, não seja ingênuo, porque tem gente que se faz de vítima e quer ficar ouvindo lá, né? Oh, mas você é uma pessoa especial, você é vencedor, mas na verdade a pessoa está se fazendo de vítima. Eu não estou falando desse tipo de caso, tá? Também não estou falando do tipo de pessoas que não precisam de ajuda financeira e ficam pedindo ajuda financeira. São pessoas que fazem de má fé, entendeu? E as pessoas de bom coração que querem ajudar, tá, vão lá e acabam ajudando uma pessoa de mau caráter, entendeu? Então, infelizmente a gente convive com situações como essa, tá certo? O Eterno, ele não coloca
isso exposto, mas você observa, se você, por exemplo, ajuda alguém e que você é consciente de que ele não precisa daquilo, então, ou seja, uma pessoa que tem condições de buscar, então você estaria alimentando esse mau vício dessa pessoa, entendeu? Alimentando esse mau vício da pessoa. Ou seja, você está contribuindo, você está incentivando aquela pessoa a permanecer com esse mau caráter que tem, tá? O texto não está tratando disso que eu acabei de falar, são variações do que podem acontecer, tá? Mas você, meu irmão, não seja ingênuo o suficiente para cair numa dessa aí, tá bom? Então, ajude uma pessoa que precisa levantar, tá? De repente, a autoestima dela está muito baixa, então ela precisa de palavras de incentivo, sim, tá? Então ajude, converse com ela, e dessa forma ela vai se reerguer. Com toda certeza, essa pessoa lembrará para sempre de você, tá bom? Ok. Certa vez, Yeshua, nosso mestre, ele foi perguntado a respeito por um homem, né, que falou sobre como ele poderia alcançar a vida eterna. Então, Yeshua lhe perguntou, né, qual o maior dos mandamentos? Ele cita, né, o Shema Israel, ele fala sobre isso. Então, disseste bem, então siga, né, e amar o próximo como a si mesmo. Ele cita o Shema e amar o próximo como a si mesmo. Está em Lucas capítulo 10, verso 25 ao 37. E Yeshua disse, faça isso e você terá a vida eterna. Logo em seguida, esse homem perguntou, mas quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo? Aí vem o seguinte, esse homem fez uma pergunta incorreta, eu diria assim, né? A gente entende o que ele está falando, né? Esse homem que estava aprendendo com Yeshua, ele queria experimentar, né? Ele queria conhecer um pouco mais, ele queria aprender com Yeshua, né? Mas ele fez uma pergunta incorreta, e falando nisso, né, é preciso, gente, saber fazer a pergunta, né? E digo mais, guarde isso que eu vou dizer, tá? A pergunta é mais importante que a resposta. A pergunta é mais importante que a resposta. Eu sei que você quer a resposta, mas em Mohamed todo mundo corre atrás das respostas de todas as coisas? Como assim você diz que a pergunta é mais importante que a resposta? É porque a resposta ela é preguiçosa, mas a pergunta não, ela é dinâmica. E Mohamed, eu não entendi ainda. Calma, escuta só. Quando você encontra a resposta final, aí você diz, então é isso. Então tá resolvido, então é isso. Ok. Ou seja, você relaxa, você para de buscar, você para de ler, você para de... Entendeu? Porque você já encontrou, tá aqui, a resposta é essa. Não precisa mais ler esse material, já foi, não precisa mais. Mas a pergunta não. A pergunta ela é dinâmica, ela corre atrás da resposta. Ela busca, ela faz você pensar, você raciocinar, você buscar com o eterno, verificar as nuances da Torá, do texto. Por isso, a pergunta é mais importante que a resposta. Precisamos da resposta? Sim, precisamos. E o Eterno responde muitas das nossas perguntas. Tanto é verdade que é importante a resposta, muito mais importante a pergunta do que a resposta, que existem princípios na Torá, existem instruções na Torá, que o Eterno não responde o porquê que precisamos obedecer, que são os Hukim. Entendeu? Inclusive a gente vai encontrar alguns aqui nessa porção. Ele não responde porquê. Ele não responde. Por exemplo, acender fogo no Shabat. O Eterno responde por quê? Não. Tá aí uma pergunta. Se você perguntar, irmão Ramos, por que não pode acender fogo no Shabat? Eu vou dizer, eu não sei. Eu não sei. Você quer conhecer?
continue lendo a Torá, ou seja, continue perguntando. A leitura, ou melhor, a pergunta ela é dinâmica, ela te faz continuar lendo a Torá. Continue perguntando. Caminhar em Teshuvá é fazer pergunta para a Torá, entendeu? E é preciso saber fazer a pergunta. Então capricha na pergunta, hein? Capricha na pergunta que você faz para a Torá. E lendo ela, conforme a misericórdia do Eterno, ele pode te responder, né? E se ele não responder? Baruch Hashem, continue lendo. Continue lendo, porque a pergunta, já que ela é dinâmica, ela vai continuar a fazer você continuar lendo, né? Então, esse homem, né, conversando com o nosso mestre Yeshua, e as pessoas observando aqui em volta, ele perguntou, mas quem é o meu próximo? Ou seja, quem merece nosso amor? É isso que ele estava querendo dizer. Ele disse em outras palavras, né? Quem merece? Mas quem é o meu próximo? Então, não é quem é. O Yeshua vai corrigir a pergunta desse homem, porque a pergunta que deveria ser feita não é quem é. A pergunta deveria ser como agir em relação ao próximo. Como agir em relação ao próximo. Isto é, independentemente de quem seja essa pessoa, condição social, se é seu vizinho ou não, se é rico ou não, se é homem, se é mulher, se é... não importa. Não importa quem seja. Se você tem condições de ajudar, ajude. Ele é o seu próximo. Você não deve verificar quem é. Ah, não, é um homem, vou ajudar. É uma mulher, não vou ajudar. E vice-versa, entendeu? Ah, não, é um pobre, vou ajudar. Não, é um rico, não vou ajudar. Não é assim. Então, essa pergunta do quem é, não devemos perguntar quem é, mas como agir em relação. Ou seja, como eu posso ajudar? A pessoa precisa de ajuda, mas como eu posso ajudar? Ah, eu posso ajudar dessa forma. Não, eu consigo ajudar daquela outra forma. Entendeu? É isso. Como agir? Como agir? Aí é por isso que logo em seguida, o que Yeshua fala aqui, é por isso que logo em seguida ele cita a parábola do bom samaritano, né? O samaritano, por que ele é chamado de bom? Porque ele não perguntou quem é o meu próximo. Ele não olhou e não... Ah, peraí, é um judeu. Ah, não vou ajudar, não. Não vou ajudar. É um Yehudi? Não. Ele olhou, na parábola, ele olhou aquele rapaz que sofreu um assalto, machucaram ele, estava quase que semi-morto. Ele verificou, esse bom samaritano verificou como agir em relação aos outros, no caso em relação a esse rapaz que estava quase que morto. E ele agiu, porque tirou um pouco de azeite do seu recipiente, tratou ali as feridas e conduziu esse homem para um lugar mais apropriado, né? Colocou numa hospedaria e pagou o dono da hospedaria no que precisasse para auxiliar para que esse homem recuperasse a sua saúde e seguisse seu caminho. Que na volta desse mesmo percurso, ele, se precisasse de algo mais, ele pagaria o excedente do que precisasse, entendeu? Então, não é quem é, mas como agir em relação à pessoa que precisa. Como eu posso ajudar, entendeu? Então, olha só, gente, quantos princípios. Então, não dá para entender o porquê de tantas pessoas desprezarem a Torá e dizer que ela é coisa do passado. Então, quer dizer que ajudar as pessoas é coisa do passado? Eu penso que não. Tá? Então é isso, meus queridos. Eu trouxe esses tópicos para o nosso estudo, desse estudo da manhã. Desde já agradeço sua participação aqui conosco e espero que você tenha me compreendido naquilo que eu apresentei, tá bom? Portanto, neste momento, vamos recitar Birkat Kohanim com o nosso querido irmão Yosef Torres.
Adonai Veishmerecha Aye Adonai Panav Elecha Vehuneka Adonai Panav Elecha Ve'aseh Lecha Shalom Ve'aseh Lecha Shalom Yivarecha Adonai Ve'ishmerecha Ya'eh Adonai Panav Elecha Vehuneka Yisa Adonai Panav Elecha Ve'aseh Lecha Shalom Ve'aseh Lecha Shalom Baruch Hashem. Que o Eterno te abençoe e te guarde. Resplandeça, Adonai, o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Levante, Adonai, o seu rosto sobre ti e te conceda Shalom, paz, prosperidade, saúde, segurança, felicidade, alegria e bem-estar, que vem de Adonai. Bishem Yeshua HaMashiach, em nome de Yeshua, ungido do Eterno. Amém. Elohim Melech Ne'eman. Elohim é Rei fiel. Maravilha, Todarabá, meu querido irmão Yosef Torres, por essa maravilhosa recitação. Bom, quero deixar aqui o meu Todarabá a você que nos acompanhou até aqui e lhe convido desde já para o próximo estudo e finalização, né, que será à tarde, tá certo? Fique ligado, vai chegar o aviso aí através do YouTube para você acompanhar o estudo, tá bom? Todarabá, Shabbat Shalom, um bom almoço para todos vocês. Bem, vamos encerrar aqui, vamos concluir com o instrumental, né, que o Eterno colocou em nosso coração. Para quem ainda não ouviu, quem ainda não acompanhou, a gente desenvolveu aí a partir, pela graça do Eterno, um instrumental, uma sequência de acordes que eu dei o nome de Aseret HaDevarim, as 10 das palavras. Que sempre quando ouvirmos esse instrumental, ele possa nos trazer à memória os 10 pronunciamentos do Eterno, palavras que traz vida para as nossas vidas. Bom? Então, Shabbat Shalom, Todarabá, Ve Lehiktraot.